Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric, e nessa nossa videoaula nós faremos uma revisão daqueles conceitos que nós consideramos os conceitos basilares da disciplina didática aplicada. E quanto a isto, esse resgate dos conceitos mais relevantes, nós queremos primeiramente dizer que a pedagogia ela é a ciência da educação. E como ciência da educação, ela tem como finalidade pesquisar, ela tem como finalidade estudar a educação em todos os seus processos, em todas as suas realidades, quer sejam elas realidades no que toca ao aspecto teórico, quer seja no aspecto metodológico, quer seja no aspecto cultural, quer seja no aspecto prático do fazer pedagógico, do desenvolvimento do processo que nós denominamos processo ensino-aprendizagem. E não somente essas questões. Hoje nós sabemos que a pedagogia ela também tem preocupação muito distinta e muito específica também sobre aqueles processos sociais, psicológicos e políticos que interferem diretamente naquele espaço que nós consideramos extremamente caro e importante, que é o espaço denominado sala de aula. E a partir daí, considerando a didática, considerando a pedagogia como a ciência da educação, nós nos perguntamos: e a didática? Qual é a preocupação da didática dentro desse arcabouço maior que nós denominamos de pedagogia? O fazer pedagógico, então, intencional, que garante a arte de ensinar, que garante o desenvolvimento da melhor maneira de transmitir o conhecimento e de propiciar que o aluno aprenda e também, em determinado momento, também ensine, porque ele também é agente ativo e positivo da sua educação. Então, esse caminho que se abre para o melhor desenvolvimento do ensino e da aprendizagem é exatamente o objeto de pesquisa da didática, as preocupações científicas desse campo do conhecimento. De tal sorte que nós podemos dizer, de uma forma simples e sintética, de que a didática ela preocupa-se em conceder ao professor todo o aporte teórico, metodológico, conceitual e prático, a fim de que ele possa melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem. E aí, então, nós precisamos ver algumas questões aqui que consideramos importantes em nossas reflexões sobre a didática. A primeira questão que gostaríamos de ver aqui é o que vem a ser ensinar. E aí, a partir desse questionamento, nós falamos que o ato de ensinar tem um caráter que deve ser refletido por nós ou compreendido por nós para que o processo de ensino se desenvolva de uma forma adequada e alcance os objetivos educacionais intencionados. Primeiramente, é preciso dizer que esse caráter da didática é um caráter primeiramente instrutivo, ou do ensino, digo. O ensino tem um caráter instrutivo. Aí, quando nós afirmamos isso, ao que nós estamos nos referindo? Estamos nos referindo ao fato de que aquele que ensina transmite conhecimento, aquele que ensina transmite dados, aquele que ensina transmite informações, aquele que ensina transmite conceitos. Neste sentido, quando nós falamos em o processo educativo, nós estamos dizendo que é objetivo do professor, e deve ser objetivo do professor, dar para os alunos informações precisas a respeito de todas as realidades que o cercam, que sejam essas realidades relacionadas à geografia, à matemática, ao português, à filosofia, à didática, à pedagogia, se nós estivermos no curso de pedagogia, se for as crianças da primeira fase, dos primeiros anos, os anos iniciais do ensino fundamental,
também a educação física, a ética, a moral. Então, quando o professor ele vai ensinar, ele precisa perceber que é função dele conceder aos alunos todas as condições favoráveis, né, pedagógicas, didáticas e organizacionais e de planejamento, né, dar todo o aporte nessas áreas para que o aluno ele de fato possa aprender esses conceitos, esses dados, essas informações, de tal sorte que ao chegar em casa, se o pai perguntar para o aluno, meu filho, o que você aprendeu, né? O que foi ensinado hoje? O aluno ele tenha pelo menos indicativos claros a respeito de qual foi o assunto, de quais foram as informações que foram ensinadas para ele. A segunda questão é que o ato de ensinar não é somente um ato de transmitir informações. Existe uma peculiaridade do ato de ensinar que mostra o seu caráter formativo. E quando nós estamos falando do caráter formativo, nós estamos falando desse caráter que diferencia educar do ensinar, educar do instruir. Você pode instruir alguém sem educá-la. Você pode orientar uma pessoa, dar conhecimento a uma pessoa, mas pode, nesse processo, não educá-la. Para que haja efetivamente educação, é preciso que o caráter instrutivo, ou seja, a transmissão de informações, venha acompanhado do caráter formativo. E quanto a esse caráter estritamente relacionado à educação, nós queremos dizer aquela situação no espaço sala de aula, na qual o professor ele não somente ele transmite conhecimento para os alunos, mas ele oportuniza aos alunos várias situações repletas de oportunidades para que o aluno reflita criticamente a respeito desses dados, dessas informações, desses conceitos que são apresentados pelo professor. Então, quando nós falamos então do processo formativo da educação, nós estamos lembrando que esse professor ele precisa se ver como um educador, como aquele que vai viabilizar que o aluno desenvolva o senso crítico, o espírito analítico, uma percepção da vida e do mundo na qual ele se vê na liberdade e na vocação a partir do processo de ensino, né, na vocação de pensar sobre o mundo ao seu redor. Esse caráter formativo levará o aluno a não somente levantar a mão e perguntar para o professor: professor, qual é a fórmula? Professor, como é que eu faço isso de maneira mais rápida? Né? Me vê um macete aí. Quando o professor ele assume o papel de educador, ele vai levar os seus alunos a refletirem também na matemática, a buscar os seus próprios caminhos validados pela ciência matemática. Quando ele apresentar algum texto relacionado à pobreza, à miséria, o professor ele não somente vai apresentar para os alunos os dados estatísticos da miséria e da pobreza, mas ele vai oportunizar o aluno a refletir sobre a realidade social da pobreza e em que aspectos o estudo, em que aspecto a formação acadêmica, em que aspecto ele, como aluno, como cidadão, poderia, em determinadas circunstâncias, dar a sua contribuição cidadã para certas situações de exclusão social pudessem ser amenizadas ou solucionadas. Então, quando nós falamos de didática, é preciso que o professor que está preocupado, que está comprometido
em desenvolver o melhor processo didático, o melhor processo de ensino-aprendizagem possível para o seu aluno, ele perceba que esse compromisso didático que ele deve assumir a partir da sua vocação professoral, né? Essa atitude técnica, essa atitude científica dele vai ter implicações profundas na vida dessa criança, porque essa criança ela vai, no dia a dia da sala de aula, perceber que esse professor, além de preparar muito bem a sua aula, além de escolher uma sequência didática adequada, esse professor também trouxe para a sala de aula informações, conteúdos, conceitos, datas, as quais foram problematizadas, foram debatidas e que contribuíram para a formação moral, ética, espiritual, cidadã, uma formação humanística desse aluno. Aí nós, desenvolvendo ainda essas temáticas, né, aprofundando, caminhando na nossa explicação, nós precisamos lembrar agora que essa didática ela tem uma perspectiva tridimensional. Essa perspectiva tridimensional diz respeito ao aspecto político-social do ato de ensinar, o aspecto técnico e o aspecto humano. Em certo sentido, essa perspectiva tridimensional é um reforço daquilo que foi falado anteriormente. O que significa o aspecto político e social? Primeiro, tem a ver com o fato de que o ato de ensinar é um ato político. É um ato político, não político partidário, mas é um ato político porque interfere diretamente na vida do outro. E esse outro a qual eu me refiro é o aluno. Podemos, assim dizer, que muitos aspectos positivos ou negativos serão colhidos na vida de milhões de crianças pelo Brasil afora, a partir do compromisso ético e profissional dos professores na elaboração das suas aulas, na condução dos alunos, na percepção que esses professores têm a respeito dos alunos. Se estes professores eles estarão mais comprometidos com uma educação formativa, ou serão apenas aqueles que ensinarão os seus alunos a decorarem, a memorizarem informações sem refletirem sobre eles. Em outras palavras, quanto mais o professor disponibilizar aos seus alunos em sua sala de aula um sistema educacional, um processo ensino-aprendizagem libertário, reflexivo, mais estes alunos estarão sendo preparados para a vida e lá na vida em sociedade, esses alunos se tornarão cidadãos críticos, reflexivos, participativos, misericordiosos, bondosos, éticos, companheiros. Isso porque, na sua sala de aula, no tempo em que eles estiveram com aquele professor comprometido com o caráter político-social do processo de ensino, do processo didático, eles aprenderam todos esses valores tão importantes para a vida em sociedade. E aí, então, na medida que o professor ele está comprometido com o seu fazer pedagógico, o seu fazer didático, ele se revela como alguém comprometido com essa característica político-social do ato de ensinar. A outra característica que nós vimos também aqui é o aspecto técnico. O que significa o aspecto técnico? Significa que o professor ele sabe que ele é o profissional da educação. Que durante todo a sua formação acadêmica, ele recebeu todo o aporte teórico e prático para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Os 4 anos do curso de pedagogia foram 4 anos nos quais ele estudou didática, filosofia, antropologia da educação, psicologia do desenvolvimento,
as metodologias do ensino da matemática, alfabetização e letramento, português e assim por diante. Todas essas experiências que esse professor ele obteve na sua formação acadêmica, ele sabe que foram experiências não somente oportunizadas pelo fazer livre, pelo fazer espontâneo, mas várias dessas experiências práticas que ele teve até no curso de pedagogia, no estágio, fora da instituição do ensino superior ou nos próprios espaços acadêmicos, essas experiências elas foram direcionadas pelos professores. E, portanto, foram experiências que concederam a esses alunos um conhecimento teórico, um conhecimento técnico. Era prático, mas era técnico, visto que essas experiências elas foram direcionadas pelos professores do curso de pedagogia. Parâmetros foram estabelecidos, regras foram indicadas, né? Pressupostos teóricos, conceitos dos teóricos da didática, das metodologias de cada área do fazer humano. E aí esse aluno que estudou bem o curso de pedagogia, que desenvolveu muito bem a sua vida acadêmica, ele sabe que agora ele vai levar para a sala de aula, para o seu trabalho, todo o conhecimento, toda a experiência técnica do ato de ensinar. E ele não vai prescindir disso. Ele sabe que na sala de aula ele é o técnico, ele é o pedagogo e que, portanto, ele deve fazer com que o processo de ensino se desenvolva a partir de todo o aporte teórico e prático que ele aprendeu no seu curso de formação. E, por fim, dentro desse aspecto tridimensional da didática, existe o aspecto humano. O que isso significa? Significa que o professor comprometido com a didática é o professor que ele está em constante aperfeiçoamento e estudo, porque ele sabe que ele não está alimentando uma máquina com informações e dados, como alguém que pega uma planilha ao lado e, de repente, pega de uma planilha que está no papel e digita no computador números, informações de alguma experiência que ele fez. Não. O educador, ele sabe que ele está diante de crianças, pessoas, seres humanos, que, em certo aspecto, o futuro dessas crianças passa diretamente pelo desenvolvimento do processo de ensino planejado, desenvolvido e aperfeiçoado por este professor. Este professor ele sabe que a sua ação professoral, o seu comportamento diante dos seus alunos, vai imprimir de forma indelével, sem poder apagar, impressões, experiências, conceitos a respeito do mundo e a respeito das pessoas. As crianças aprenderão a misericórdia, a compaixão, o respeito, a ética, o amor ao próximo, o amor à ciência, ao estudo, ao conhecimento, a boa vivência social. Portanto, quando o professor ele prepara a sua aula, quando o pedagogo ele desenvolve o processo ensino-aprendizagem e ele desenvolve assim a partir desses parâmetros anteriormente falados, ele está também contribuindo para a própria formação humanística desse aluno com o qual ele trabalhará durante um ano. E, como eu lhes disse, certamente ele deixará marcas indeléveis dessa sua figura como professor. Eu tenho certeza que você, meu aluno e minha aluna, enquanto ouve essa orientação, essa exposição, eu tenho certeza que você pode levantar a mão e dizer assim, professor, de fato, na minha história acadêmica, eu tenho tal professor, tal professora
que fizeram diferença significativa, positiva na minha vida. Pois bem, meu aluno e minha aluna, essa mesma experiência que você teve, eu convido você, a partir da didática, da filosofia, da antropologia da educação, da história da educação, das metodologias, de todo o preparo acadêmico que você está tendo no curso de pedagogia, eu convido você a pegar toda essa experiência teórica e prática para fazer diferença na vida daqueles com os quais você vai trabalhar para além das portas da sua faculdade. As crianças lembrarão de vocês como tio e como tia. E quanto a isso, nós já discutimos na sala de aula. É gostoso você ser chamado dessa maneira. Você é professor? É professor. Mas quando a aluna e o aluno corre na rua e para lhe abraçar e para lhe chamar de tia ou de tio, como ocorre comigo, é porque há um reconhecimento nessas crianças de que você fez diferença significativa. Você não foi um instrutor somente, uma instrutora. Você não apenas deu informações, dados ou conhecimentos. Você foi uma educadora, você foi uma professora, e a proximidade, as relações afetivas foram tais que esses alunos, eles decidiram, eles optaram chamar você por uma palavra que implica em proximidade afetiva. Tio e tia. E não rejeite isso, porque isso, como já falou Valon em várias oportunidades, a afetividade é um dos caminhos, ou na mente dele é o caminho para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, ou ensino e aprendizagem também. O fluxo e refluxo do processo de conhecimento no qual o professor ensina e o aluno aprende, e no qual o aluno ensina e o professor também aprende. A partir disso, nós precisamos lembrar que existe, então, a didática geral. Né? A didática geral é a didática, podemos sim dizer, com a qual nós trabalhamos especificamente, dando todo o aporte, todos os conceitos basilares para você poder trabalhar a didática da ciência, a didática em matemática, a didática em alfabetização e letramento. Nesse sentido, quando nós falamos de didática geral, né, ou didática aplicada, certo? Nós estamos nos referindo exatamente a essa ciência, esse campo do conhecimento que reflete sobre o processo ensino-aprendizagem e procura apresentar para o pedagogo todos os conceitos possíveis a partir dos estudos realizados até o presente momento, né? Esses conceitos que são importantes para melhor prepararmos a nossa aula e desenvolvermos o processo de ensino com maior eficácia. E aí nós temos a didática especial ou metodológica, como falei anteriormente, que são aquelas didáticas ligadas às várias disciplinas. As ciências que favorecem o entendimento da didática e a construção dos seus fundamentos e aplicações, essas ciências, elas são fundamentais para a formação do pedagogo. A didática ela não caminha sozinha. A didática ela reflete sobre os processos de ensino e reflete sobre os processos de aprendizagem a partir de referenciais teóricos de outras ciências. Como, por exemplo, nós já vimos uma das ciências básicas, fundamentais da formação do pedagogo é a psicologia do desenvolvimento. Quando você vai preparar uma aula, você precisa saber quais são os seus alunos. Em que faixa do desenvolvimento esses alunos estão. Porque em cada fase do desenvolvimento humano, a criança ela vai ter interesse em determinado jogo, determinada brincadeira, determinada atividade. Na sala de aula, ela vai ser interessante para alunos que estão com 6 anos. Mas para quem está com 10 anos, não é mais interessante. Ora, eu me lembro quando, ainda ano passado, a minha filha estava no processo de ser alfabetizada, ela estava no 1º ano, e quando nós íamos, né, para o shopping,
ela olhava para mim e dizia assim para mim: pai, vamos brincar? Eu disse, vamos. Vamos brincar de adedônia? Eu disse, vamos brincar de adedônia. Então, adedônia, tal, A, B, C, D, E. Então, nós brincávamos. Quer dizer, para ela, na idade dela, para as colegas dela, né? Brincar de adedônia era algo que produzia sentimentos e emoções significativas, né? Interessantes para ela. Eu convidava o meu filho, que tinha 10 anos, para brincar. Ele até brincava umas 4, 5 vezes. Depois ele perdia o interesse. Ele brincava apenas para dar atenção à irmã. Mas depois não queria mais, porque ele já estava numa outra idade. E o professor, quando vai preparar uma aula, escolher o material didático, escolher a sequência didática, escolher a metodologia, escolher um jogo, uma brincadeira. Esse professor que tem preocupação didática com o ato de ensinar, ele vai se valer dessas outras ciências, como o exemplo que eu estou citando aqui, que da psicologia do desenvolvimento. E ele vai escolher esses jogos, essas brincadeiras, a partir das características dos seus alunos. As características psicológicas, as características motoras ou psicomotoras e as características sociais também. Aí entra a sociologia da educação. Enfim, então é preciso dizer nesta aula que a didática não caminha só. Ela se fortalece, ela alcança maior precisão conceitual na medida em que ela caminha com as outras ciências. Né? Então, a propósito, então, como é que é isto? O que é didática? Certo? O que ela significa? Aí nós falamos sinteticamente, a didática ela é a arte de ensinar, ou é a ciência, ou é o campo do conhecimento que nos ensina como melhor ensinar, como melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem. E nesse aspecto, é preciso levar em consideração esses 3 elementos do processo de ensino: o professor, o aluno e um conteúdo a ser compreendido, um conteúdo a ser percebido e aprendido. E quando nós falamos sobre esse triângulo do conhecimento, é preciso que se coloque com precisão aquilo que em sala de aula eu orientei vocês. Observem, jamais podemos negar o papel ativo do aluno no processo ensino-aprendizagem. Inquestionável. Mas também nunca questionem o seu papel como professor. Nunca questione o seu papel como o pedagogo, como o técnico, como aquele que possui o conhecimento a ser transmitido. Não nego que o aluno também ensina para os colegas e que, em determinadas circunstâncias, especialmente no mundo tecnológico no qual nós estamos, que o aluno, não poucas vezes, hoje também ensine ao seu professor. E é interessante que isto ocorra, mas na sala de aula, o professor, ele é aquele que está no papel, na função, na responsabilidade de desenvolver e de organizar o processo ensino-aprendizagem. Esta é a função do professor. E, portanto, você não pode dispensar-se dessa finalidade com o objetivo de conceder ao aluno uma liberdade tal no processo de aprendizagem na qual o próprio aluno não vai ter um referencial a respeito de onde se quer chegar naquela aula. Ou, em outras palavras, né, em outra situação, em que espaço teórico, em que nível de conhecimento o professor espera que o aluno chegue ou alcance. Respeite o aluno, estimule o aluno. Prepare a aula a partir das características dos seus alunos. Mas nunca esqueça que quem define objetivos didáticos, quem aponta a meta, quem conhece todo o conteúdo,
Quem sabe a conexão entre os conceitos a serem estudados. Quem está pesquisando a melhor sequência didática é o professor. Ele é o mediador? Sim, ele é o mediador do conhecimento, mas também ele é o técnico. Ele é aquele que está dirigindo o processo. E que, lógico, como ele tem um compromisso com a didática e com o melhor fazer a educação, esse professor também está constantemente analisando o seu fazer pedagógico para aperfeiçoar-se no ato de ensinar. E quem é o aluno? O aluno é aquele que aprende, é aquele que também busca novos conhecimentos, é aquele que, enquanto o professor ensina, ele está olhando para o professor, buscando outros caminhos de entendimento do mesmo assunto. Às vezes, esse aluno, enquanto o professor está mostrando esse caminho para aprender algo lá na frente, esse aluno que é autônomo, que é um ser individual, é um ser autorreflexivo, é um ser crítico, ele está pensando em outro caminho, não necessariamente o caminho do professor, mas para chegar no mesmo ponto. Ou esse aluno é aquele que, enquanto o professor está falando, ele está cutucando o colega, está olhando para cima, para baixo. Aparentemente, esse aluno não está entendendo nada ou não está participando da sala. Mas quando nós averiguamos, quando conversamos, aquele aluno entendeu. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano é assim. As crianças são maravilhosas. E aí temos outro elemento, que é o conteúdo da aprendizagem. E aí o conteúdo, é preciso que o professor de didática lembre da disciplina, currículos e programas. Esse conteúdo não é apenas o que é ensinado no papel. O conteúdo não está somente no livro didático. O conteúdo ele também se encontra naquilo que o professor fala. É aquilo que o professor ensina também. E que não foi planejado nem pelo próprio professor quando organizou a sequência didática da aula. É aquilo que o professor ensina, mas, de repente, não está no livro didático. E o professor, em determinado momento da aula, falou, explicou, trouxe à memória determinados dados e informações as quais ele não havia idealizado ensinar para os seus alunos. E mais do que isso, esse conteúdo a ser aprendido também está no ato, na ação, no comportamento do professor. A ação professoral é uma ação ética, é uma ação moral, é uma ação que ensina os alunos. Se o professor grita, os alunos gritarão. Se o professor desrespeita, os alunos desrespeitarão. Se o professor é amoroso e ético, a possibilidade dos alunos responderem a esse comportamento, a esse estímulo de compaixão, de ética, de compromisso para com a educação é muito maior. Professores que amam o que fazem tendem a ter na sala de aula alunos que também amam o processo ensino-aprendizagem. É como nesse período agora que nós estamos passando, período de pandemia, e então eu recebo de alguns alunos alguns contatos pelo WhatsApp. Professor, já vamos entrar no Zoom? Professor, já é a aula? Aí começa a digitar, professor, eu amo estudar. Ou como ontem, quando eu estava explicando para eles, plano cartesiano. E eu estava elogiando, cada um deles fazendo as atividades, em aula remota, como nós estamos fazendo aqui. E, de repente, uma aluna, quando eu corrigi no quadro, mostrando, mais uma vez, ela, assim, em tom alegre, na casa dela, completamente perto dos pais, possivelmente, começou a dizer, eu sou cabeçuda, eu sou cabeçuda. Então, essa efusividade, esse amor, essa dedicação ao estudo, evidencia exatamente
que estes alunos, né, esse é um exemplo, existem muitos outros, estou falando da minha experiência, né, compartilhando com vocês, mostra que os alunos, eles também aprendem na medida em que eles veem no professor o amor e o gosto pelas ciências. Ora, eu gosto de dar aula de todas as disciplinas, mas especialmente eu gosto de dar aula de matemática, né? A minha formação matemática aponta para essa minha paixão, né, de ver os meninos aprendendo os primeiros números, né, calculando, buscando outros caminhos para ensinar a matemática. Então, nesse sentido, quando nós falamos de didática, nós estamos falando que o professor ele ensina, que o aluno aprende, que o professor aprende, que o aluno também ensina, e que também o conteúdo esse conteúdo ensinado é aquela realidade para além do livro didático. E aí vai a importância da didática. Quanto mais didático o professor mais ele está ensinando coisas positivas para os seus alunos.